Olá, como é que você está? E aí, preparado para o segundo papo sobre medo? Eu estou. Vamos lá então? Estava lendo essa passagem aqui que pode te ajudar, assim como me ajudou. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 18. Olha só. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós estamos conversando sobre medo. Um recurso de autopreservação que te protege de insensatez, de ousadias desmedidas e transloucadas, de riscos desnecessários. Enfim, a sua vida é preservada por causa desse recurso do medo. Agora, o medo pode ganhar uma dimensão de limitação na sua vida, impedir você de crescer. Às vezes impede as pessoas de irem a lugares, de encontrarem pessoas. Tem gente que falta a reunião de trabalho porque está com medo. Tem gente que não vai à casa de parente por causa de medo. Nós conversamos na semana passada sobre um recurso mais lógico sobre como enfrentar o medo. Nós falamos sobre como Deus é o maior potencial de destruição da sua vida e da sua existência. Uau! Mas calma, se você ainda não viu o programa, vai lá antes de você assistir esse aqui. Porque nós dissemos que Deus decretou a paz em Cristo Jesus. E por isso esse potencial de destruição, de condenação, não é mais exercido em você. Porque já foi exercido sobre Cristo. Ok, isso deveria eliminar todos os medos da minha vida. Mas olha, deixa eu te contar uma história pessoal, porque afinal eu escolhi contar algumas ilustrações pessoais para você entender que eu também estou no mesmo barco que você. Eu também tenho os meus medos e pavores. Essa história aconteceu comigo na adolescência. Eu estava visitando a minha avó, nós somos uma família originária do Pantanal, eu nasci em Cuiabá, mas meus pais nasceram no Pantanal. E nós atravessávamos o campo de uma propriedade. E nesse campo tinham várias vacas, vários touros. Um em particular era imenso, chifres imensos, era uma potência, maior que um trator, era imenso aquele bicho. Pelo menos é assim que aparece na minha memória de adolescente. Estávamos eu e meu pai. Nós estávamos caminhando e aquele touro, de repente, nos viu. Mirou em nós, fez de nós o alvo dele e começou a trotar na nossa direção. Eu fiquei paralisado de medo. Eu olhei aquele gigante vindo da minha direção e fiquei apavorado. Não sabia se corria, não sabia se me agachava, eu não sabia o que fazer. E essa memória está gravada na minha cabeça. Meu pai se adianta entre o touro e eu, cata um pau, uma madeira do chão e quebra na cabeça do touro. É isso mesmo que você ouviu. Ele quebrou aquele pedaço de madeira na cabeça do touro. E aí você pensa assim, o touro ficou mais enfurecido, ele recuou. E o meu pai fez exatamente assim que eu me lembro. Ah! O touro recuou, se afastou e ele fugiu. Meu pai era muito menor do que o touro. E hoje, na verdade, meu pai é menor do que eu. Aquela imagem ficou gravada na minha cabeça. Olha, meu pai poderia ter usado a energia que ele tinha para fugir. Meu pai poderia ter usado a inteligência, a sagacidade ou a clareza de pensamento que ele tinha naquele momento para se preservar. Mas ele se adiantou corajosamente para impedir que o touro avançasse no seu filho. Porque aquela foi uma de várias demonstrações de amor que o meu pai teve para comigo. Parte da sensação de segurança que a gente tem na vida para enfrentar os desafios e para enfrentar os nossos medos vem, em alguma medida, do potencial que aliados, parentes ou mesmo autoridades, todo mundo já esteve talvez numa rua deserta
ou num momento à noite na cidade, sob algum risco ou com muito medo, e viu uma viatura policial e se sentiu mais tranquilizado ao ver que o policial lançou um olhar de cuidado para com ele, chegou para perguntar se estava tudo bem. Talvez você já passou por essa situação. Aquela autoridade, aquela pistola no coldre, talvez aquele distintivo, te remete a alguém com poder de te defender. Agora, como em qualquer profissão, há policiais que podem ser corruptos. Então, quando você olha para um policial que, ao invés de te abordar com o intuito protetor, ele te aborda com o intuito de te explorar, isso talvez te cause medo. Aquele distintivo, aquela arma no coldre não estão mais a seu favor. O seu bem não é do interesse dessa pessoa. Na verdade, o seu prejuízo é o interesse. Por que eu estou dizendo isso? Na nossa primeira conversa ficou claro uma matemática. Diante de um perigo maior resolvido, agora eu tenho perigos menores. Eu não deveria ter tanto medo assim se o maior dos perigos já foi resolvido. Mas para você ter segurança na vida, você precisa conceber que aquele que tem mais força, que aquele que pode te cuidar da melhor maneira, te ama. É exatamente isso. Alguém te dizendo que te ama traz segurança para as mais diversas situações. Olha, eu me lembro de um testemunho do Kobe Bryant, jogador de basquete da NBA, quando ele dizia no começo ainda da sua carreira como amador, de que seu pai o acompanhava nos jogos. E no começo ele não era, claro, tão excelente como ele veio a se tornar. Mas antes de uma das suas partidas, ali ainda no começo de carreira, ele se lembra e confidencia uma conversa que seu pai teve com ele. Ele diz que o seu pai se aproximou dele e disse assim: não importa o que aconteça, se você perder ou se você ganhar, eu quero que você saiba de uma coisa: eu sempre vou amar você. E aí o Kobe Bryant diz assim: agora que eu tinha o amor da pessoa que mais importa na minha vida garantido, eu podia enfrentar o que fosse. E ele diz que ele superou qualquer tipo de temor pela derrota. Porque no fundo, ele temia decepcionar o pai. Porque no fundo, ele temia que o amor dele estivesse a uma derrota de ser perdido. E por mais que a gente não goste de admitir, isso governa muito dos nossos medos. A gente costuma pensar que o medo é de coisas concretas apenas. Algo que doa, que machuque, que nos envenene. Mas há uma necessidade mais profunda aí dentro de você. Uma necessidade de amor. Alguém que te diga: eu te amo, o que eu tenho comigo está a seu favor, eu vou colocar para o seu cuidado, para o seu bem-estar, para o seu desenvolvimento, para o seu bem. É tão benéfico para o nosso coração e para a nossa alma que nós somos preenchidos por uma coragem que nós muitas vezes não sabíamos que tínhamos. Agora, você pensa assim: eu não tive um pai que me disse assim, eu não sou o Kobe Bryant, eu não tive uma mãe que se portou assim, eu não tive amigos que me deram esse tipo de incentivo. É por isso que o consolo de um medroso adulto é o amor de Deus. Deus é aquele que rompe os céus. Deus é aquele que vem na criação. Deus é aquele que visita a sua vida e a minha vida e diz assim: talvez ninguém se levantou até hoje para dizer: eu amo você. E o que eu tenho está a seu favor. Eu vou cuidar de você e eu vou proteger você. Talvez essa frase faltou, mas não se depender de Deus. Deus, ao visitar a sua vida, vai preencher o seu coração dessa sensação de segurança. O Criador do universo, o seu Criador, te criou por amor. O seu Criador mantém esse amor. O seu Criador promete esse amor até o final. Aliás, para muito além do que o pai daquele jogador de basquete poderia fazer.
nós partiremos dessa vida e o amor de Deus ainda estará preservado. Tendo essa segurança em nós, nós podemos encarar muitas aventuras, navegar 7 mares, nós podemos escalar montanhas, porque afinal, o grande Criador do universo, o ser mais poderoso no mundo, me ama e ama você. Essa segurança do cuidado de alguém tão poderoso que nos ama é tudo o que nós precisamos para extrapolar os limites que às vezes nos trancafiam numa pequenez, num tamanho que nos constrange, longe de sonhos, longe de conquistas que Deus tem para nós, mas que até hoje você imaginou que eram inalcançáveis. E aí você se armou de um medo desnecessário, um medo que se coloca na porta de saída da sua casa e diz assim: se você ousar sair do seu lar para vir conquistar esse mundo, eu te devoro. Não, o maior dos seres pisa nesse medo e te convida para sair do seu casulo, da sua prisão, para olhar para o mundo e para ser quem Deus está planejando que você seja. Olhe para o amor de Deus e veja o medo diminuir. Creia nisso, em nome de Jesus. Semana que vem nós temos a nossa última conversa sobre medo. E eu espero e aguardo, com um certo anseio, confesso, o seu comentário e a sua participação. Eu quero ler todos eles e conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema. Até lá!